Bom, gente, se for para mencionar algumas celebridades internacionais e nacionais do período do neoliberalismo, a gente pode falar da Margaret Thatcher, que exerceu o cargo, né, de primeira-ministra do Reino Unido e líder da oposição, né, sendo muito importante. Fernando Afonso Collor de Mello, né, o presidente do Brasil, no cargo de 32º presidente do Brasil, em 1980 e até sua renúncia em 1992. Itamar Franco exerceu o cargo de primeiro presidente da República desde Arthur Bernardes a eleger o seu sucessor, então também teve o seu destaque. E Fernando Henrique Cardoso, né, também conhecido como FHC, porque ele tinha diversas áreas de atuação, né, porque ele era um sociólogo, um professor, um cientista político, um escritor e um político brasileiro. Fernando Henrique Cardoso, popularmente conhecido como FHC, foi um cientista político e sociólogo brasileiro, eleito presidente do Brasil na eleição de 1994, tendo sido reeleito em 1998. Entre 31 de março e 2 de abril de 1964, ocorreram os eventos relativos ao golpe civil-militar de 1964, fazendo com que Fernando Henrique Cardoso tivesse de fugir do país. Isso porque FHC já ocupava a posição de um dos grandes intelectuais do Brasil, e por essa razão, ele e muitos outros foram perseguidos. Fernando Henrique Cardoso ingressou na carreira política na década de 1970, após aproximar-se de políticos do Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Candidatou-se a senador pelo estado de São Paulo e ficou em segundo lugar ao receber mais de 1,2 milhão de votos. Quando Franco Montoro foi eleito governador de São Paulo, em 1982, FHC assumiu como senador, concentrando seus esforços na busca pela redemocratização do país. Em 1986, foi reeleito senador por São Paulo, ao receber mais de 6 milhões de votos. Em maio de 1993, FHC foi convocado por Itamar Franco a assumir o comando do Ministério da Fazenda. O desafio era grande: estabilizar a economia brasileira após anos de inflação elevada. FHC formou seu ministério com uma equipe de economistas que implantou o Plano Real em diferentes etapas, entre 1993 e 1994. Sendo favorecido pelo sucesso do Plano Real, FHC lançou-se como candidato à presidência do Brasil e foi eleito no primeiro turno, com mais de 34 milhões de votos em 1994, sendo reeleito logo em seguida, em 1998. Fernando Henrique Cardoso nasceu no dia 18 de junho de 1931, na cidade do Rio de Janeiro, na época capital do Brasil. Graduou-se em Ciências Sociais em 1952 na Universidade de São Paulo. Então, seguiu a carreira acadêmica, tornando-se professor universitário. Ingressou no doutorado em Ciências Sociais e concluiu em 1961, produzindo a tese Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional. Logo depois, ingressou em um curso de pós-graduação na Universidade de Paris. FHC foi o quarto presidente eleito após o fim da ditadura civil-militar. Durante seu mandato de 1 de janeiro de 1995 até 1 de janeiro de 2003, ocorreram várias mudanças na geopolítica mundial. A Guerra do Golfo foi um conflito que aconteceu entre os Estados Unidos, liderando forças internacionais, contra o Iraque no começo de 1991. O ataque americano foi consequência da invasão do Kuwait pelo exército iraquiano em 1990. Em 2001, ocorre um dos maiores ataques terroristas do mundo, onde 4 aviões comerciais americanos foram sequestrados, sendo 3 desses aviões direcionados a importantes símbolos americanos, as 2 torres gêmeas do World Trade Center, levando ao desabamento de ambas, e o Pentágono dos Estados Unidos da América. O 4º avião caiu também em um solo americano, na Pensilvânia, após os passageiros do mesmo iniciarem um combate dentro da cabine contra os sequestradores. O Muro de Berlim havia caído há 6 anos atrás, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas chegava ao seu fim em novembro de 1991. A partir dos anos 1980, acontece uma mudança drástica na produção das músicas e passa a vigorar uma lógica neoliberal. As grandes gravadoras elas sempre tiveram grandes diretores artísticos, com muita experiência, e eles eram responsáveis por consolidar e escolher o elenco da gravadora. Muitos artistas que não eram famosos divulgavam a sua arte através do selo, e as rádios também não tinham um processo tão seletivo, então sempre houve uma maneira dessa música ser divulgada. Até que em 1980, esses diretores eles foram demitidos e entra os managers, e acontece uma grande redução de artistas, e passa a vigorar uma outra lógica, que era a lógica do bom artista é aquele que vende muito, e a inserção oficial do jabaculê. Isso começa a afunilar esse escoamento da produção musical de mais qualidade para a grande mídia. E desde então, cada vez mais essa grande mídia mantém o controle da divulgação e das informações artísticas.
O neoliberalismo ele se impôs mais rapidamente na esfera econômica do que na esfera cultural, e demorou algumas décadas para que fosse traduzido a opção neoliberal em termos culturais, e mesmo assim atingindo desigualmente os diversos setores da sociedade. A partir daí, uma nova modernidade começa a esvaziar o conteúdo cultural, baseado no sentido coletivo, intervindo em todas as áreas da atividade humana, da democracia política ao direito, da cultura à educação e, obviamente, da arte. O desafio daquele momento era reformatar tudo nos termos do mercado, tornar todos os meios em instrumentos do neoliberalismo e transformar o cidadão em produtor, consumidor passivo e submisso. A cultura de massa é considerada como uma atividade econômica e industrial, como qualquer outra. Isso designa uma produção original fundada sobre um projeto ideológico novo. A cultura de massa é constituída, em suas formas e em seus conteúdos, na ruptura e não mais na continuidade no sentido de patrimônio cultural, herdado ao longo da história. Pautas sociais no governo Fernando Henrique Cardoso. A política social proposta pelo governo FHC foi definida de modo ambicioso e apresentada sob uma armação complexa. O campo da proposta é delimitado. A política social tratada no documento é a que se destina a garantir o direito social, a promover a igualdade de oportunidades e a proteger os grupos vulneráveis. Não abrange, portanto, os outros programas públicos sociais ou de impacto social, restringindo-se aos voltados mais diretamente para políticos de bem-estar e promoção social, que são, seguindo a tradição internacional, as áreas da educação, saúde, nutrição, previdência social e seguro-desemprego, trabalho, habitação e saneamento. A segunda e decisiva circunstância que parece ter efetivamente alavancado e ampliado o escopo da rede foi a aprovação do Fundo de Combate à Pobreza, em 2000. Já no ano seguinte de sua aprovação, foram criados os programas Bolsa Alimentação, Agente Jovem e pouco mais tarde Auxílio Gás. E foram acoplados aos anteriores, o Bolsa Escola, de 1998, e também o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, de 1995, e outros programas de transferência pré-existentes. Nascia assim a Rede Social Brasileira de Proteção Social, concebida como um conjunto de transferências monetárias a pessoas ou famílias de mais baixa renda, destinada a protegê-las nas distintas circunstâncias de risco e vulnerabilidade social. Voltada ao combate à pobreza, primeiro com o programa Comunidade Solidária, em seguida, no segundo mandato, com o programa Comunidade Ativa, o projeto Alvorada e a Rede de Proteção Social. As concepções e as características do programa Comunidade Solidária já foram indicadas. No segundo mandato, o eixo público do programa foi redesenhado, recebeu a denominação Comunidade Ativa e passou a estimular e coordenar, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, programas de desenvolvimento local nos municípios mais carentes. Ao mesmo tempo, outro programa foi iniciado em 2000, o Projeto Alvorada, denominado Plano de Apoio aos Estados de Menor Desenvolvimento Humano. Seguiu as orientações básicas dos anteriores, organizando suas intervenções em municípios selecionados segundo aquele indicador, IDH, e por meio de um conjunto de programas federais nas áreas da saúde, educação e geração de renda. Voltada ao combate à pobreza, primeiro com o programa Comunidade Solidária, em seguida, no segundo mandato, com o programa Comunidade Ativa, o projeto Alvorada e a Rede de Proteção Social. As concepções e as características do programa Comunidade Solidária já foram indicadas. No segundo mandato, o eixo público do programa foi redesenhado, recebeu a denominação Comunidade Ativa e passou a estimular e coordenar, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, programas de desenvolvimento local nos municípios mais carentes. Ao mesmo tempo, outro programa foi iniciado em 2000, o Projeto Alvorada, denominado Plano de Apoio aos Estados de Menor Desenvolvimento Humano. Seguiu as orientações básicas dos anteriores, organizando suas intervenções em municípios selecionados segundo aquele indicador, IDH, e por meio de um conjunto de programas federais nas áreas da saúde, educação e geração de renda. Na área do trabalho, em dois outros planos podem ser detectadas inovações institucionais no período, no programa da capacitação profissional e no dos programas de inserção produtiva, ou seja, nos programas de geração de emprego e renda, programa de apoio à agricultura familiar, programa de crédito para a reforma agrária e programa de crédito produtivo popular. Tal investimento institucional, por maior que fosse sua envergadura, não logrou avançar de forma significativa, ou seja, consolidar no Brasil um eficiente sistema público de emprego. A proteção ao trabalho e ao trabalhador. A legislação trabalhista e sindical, a previdência social e os programas de proteção do trabalho dos trabalhadores foram as áreas de política social mais sensíveis às transformações recentes da estrutura produtiva e do mercado de trabalho. A aprovação do piso de atenção básica,
Um repasse regular e automático de recursos federais fez com que iniciativas como o Programa Saúde da Família fossem impulsionadas. Destacam-se também o projeto para a redução da mortalidade infantil e saúde da mulher no âmbito do Programa Comunidade Solidária, a intensificação das medidas de combate ao consumo de cigarros e a aprovação da Lei nº 9.313, que determina a distribuição gratuita aos portadores de HIV, AIDS, do tratamento de antirretrovirais. Nas pautas sociais da saúde, os 2 mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso foram palco de movimentos estruturantes do sistema de saúde brasileiro. A Norma Operacional Básica 96 e a Norma Operacional de Assistência à Saúde são editadas, contribuindo para o avanço da descentralização do SUS. Destacam-se também a criação da CPMF e, posteriormente, a aprovação da Emenda Constitucional número 29, que define mais claramente a participação das 3 esferas de governo no financiamento do SUS, estabelecendo percentuais mínimos de suas receitas a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde. São criadas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para qualificar a gestão e a atuação do Brasil na área, e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, atendendo à determinação da Lei dos Planos de Saúde. O período é marcado por intensos debates relativos à saúde suplementar e à regulamentação dos planos de saúde. Na educação, a reforma educacional limitou-se ao ensino fundamental e de modo parcial, embora tenha sido também iniciada nos níveis médio e infantil. Entre as mudanças estão o plano da qualidade e conteúdos do ensino, onde as medidas principais envolveram, de um lado, o reforço e ampliação dos programas nacionais de captação docente e, de outro, a modernização dos conteúdos do ensino fundamental e médio, onde teve a elaboração e a distribuição dos parâmetros curriculares. Teve também o plano das avaliações educacionais em apoio às atividades de supervisão e monitoramento da qualidade do ensino, onde a ação central foi a implantação do Sistema Nacional de Avaliações Pedagógicas. Outras mudanças também foram o plano do financiamento do ensino fundamental e o plano da organização e sistema decisório. Além disso, foram aprovadas no ano de 1996 as Leis de Diretrizes e Bases para a Educação, LDB, e posteriormente foram criados os parâmetros curriculares para o ensino básico. Sendo assim, a LDB é o que define e organiza todo o sistema educacional brasileiro, do ensino infantil até o superior, assegurando dessa forma o direito social à educação para todos os estudantes brasileiros. Foi um grande plano de estabilização da economia brasileira, lançado durante o governo de Itamar Franco. No primeiro semestre de 1994, foram implantadas as medidas que conseguiram estabilizar a economia brasileira e colocar fim à crise de hiperinflação que atingiu o país desde a década de 80. O responsável pelo Plano Real foi o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que recebeu autorização do presidente para realizar as reformas livremente. Ele montou uma equipe de economistas que estudou as medidas necessárias e implementou-as gradualmente. Em julho de 1994, a nova moeda, denominada real, entrou em vigor, e no fim daquele ano, a inflação brasileira já estava estabilizada. O Plano Real nasceu durante o governo de Itamar Franco, presidente do Brasil entre 1992 e 1994. Itamar Franco era um político mineiro que foi convidado por Fernando Collor de Mello a ser seu vice durante a disputa eleitoral em 1989. E apesar dos atritos de Itamar com Fernando Collor, a chapa sustentou-se e foi eleita para poder assumir a presidência do Brasil. Itamar Franco assumiu oficialmente a presidência em dezembro de 1992, quando Fernando Collor sofreu impeachment, por conta dos escândalos de corrupção que estouraram nos 2 primeiros anos desse governo. Quando Itamar assumiu, a grande questão que mobilizava o país era o retorno ao caminho da estabilidade econômica. A crise econômica que o país vivia na década de 90 era o resultado das gestões do período da ditadura militar. Os impactos da ditadura para a economia brasileira foram muito duros. E na década de 1990, o país sofria com o endividamento externo, uma inflação elevada, que impactava diretamente no aumento do custo de vida para os trabalhadores. Desde que o país tinha se redemocratizado, 5 grandes programas de estabilização da moeda tinham sido realizados. Esses programas voltavam-se para o problema que mais afetava o país, a inflação. Em 1993, a inflação no Brasil alcançou a marca de 2.000%. Em 1990, ele havia sido de 6.800%. Os programas anteriores ao Plano Real chamaram-se Cruzado, Verão, Collor 1
e Collor II. Todos eles tinham a proposta de congelamento de preços para contornar o problema inflacionário como pauta comum, e todos fracassaram, fazendo com que o problema persistisse no país. Esse foi o contexto propício para a entrada de Fernando Henrique Cardoso. O Plano Real foi implantado durante o governo de Itamar Franco. Antes de nomear Fernando Henrique Cardoso para a pasta da Fazenda, Itamar tinha tentado reverter a situação econômica com outros nomes, mas não houve sucesso. Em maio de 1993, Itamar resolveu chamar a FHC, até então ministro das Relações Exteriores, para que ele assumisse o Ministério da Fazenda. Uma vez empossado na pasta, FHC começou a formar a sua equipe. O Plano Real foi implantado em etapas ao longo de 1993 e 1994. As mudanças propostas pela equipe de FHC rompiam com as medidas adotadas em outros governos, e o plano gerou desconfianças, sobretudo politicamente. Foi necessário garantir o apoio do Congresso para que as principais medidas do plano fossem implantadas. Houve resistência de partidos, como o Partido dos Trabalhadores, PT, que acreditava que as medidas determinadas no Plano Real prejudicariam os trabalhadores. Críticas foram feitas por conta dos aumentos de impostos propostos pelo plano, do uso de uma moeda virtual que fez a transição do cruzeiro real para o real. O plano foi implantado em 3 etapas previstas pelo próprio Fernando Henrique Cardoso. A primeira fase foi o momento de estabilização das contas públicas. A segunda fase, o lançamento da unidade real de valor. E a terceira fase foi o momento do lançamento efetivo do real. Quando o plano foi aplicado, porém, os resultados foram bem rápidos. No início de 1994, a inflação mensal já era de 1%, diferente de junho, que tinha sido quase 50%. Como mencionado, o Plano Real foi dividido por FHC e sua equipe em 3 fases, que progressivamente realizaram as medidas necessárias. A primeira mudança proposta visava equilibrar as contas públicas. Assim, o governo traçou metas para reduzir os gastos públicos e estabeleceram as privatizações como meta aumentar a receita do Estado e reduzir os gastos. O governo também impôs uma série de aumentos em impostos, 5% nos impostos federais, e promoveu uma reforma no orçamento da União, fazendo com que determinados tributos ficassem desvinculados de destinações estipuladas pela Constituição de 1988. Com essa medida aprovada em Congresso, o governo ficou com a possibilidade de manejar livremente 20% dos recursos destinados a áreas como educação e saúde, por exemplo. O Plano Real também promoveu a desindexação da economia, isto é, preços e valores não teriam reajuste diário baseados na inflação, uma vez que esse reajuste contínuo era uma das causas da hiperinflação brasileira. A proposta do governo foi desindexar a economia da inflação e indexá-la ao dólar, que era uma moeda estável. Foi incentivada a abertura econômica do país para que a área de serviços pudesse crescer e a indústria nacional pudesse se modernizar. A ideia era fazer com que não faltassem mercadorias no mercado com a estabilização da economia e evitar que os preços subissem novamente. Com isso, uma das medidas tomadas foi a redução das tarifas de importação, visando, sobretudo, que a indústria pudesse se modernizar. Aconteceram também as reformas bancárias, fazendo com que os bancos tivessem uma redução no acesso ao crédito. Por fim, as mudanças mais importantes e que ficaram marcadas foi a mudança da moeda proposta pela equipe econômica do governo de Itamar Franco. Em março de 1994, foi criada a Unidade Real de Valor, que faria transição para o real ainda em 1994. A Unidade Real de Valor foi uma unidade de conta que, entre março e julho de 1994, estipulava os valores referenciais para a conversão do cruzeiro real para o real. Esses valores eram estipulados pelo próprio governo. O real foi efetivamente lançado no dia 1º de julho de 1994 e estipulou-se que R$1 equivaleria a 1 URV,
que por sua vez equivaleria a 2.750 cruzeiros reais. Como citado anteriormente, a sustentação da nova moeda aconteceu indexando-a ao dólar, o que garantia sua estabilidade e segurança. Para isso, o governo precisou aumentar as reservas cambiais e atraiu dólares para o país, uma vez que era necessário ter estoque de dólar para dar o lastro ao real. O real mostrou-se uma moeda estável, uma vez que se sustentava na variação cambial do dólar. Como citado, o real e todo o plano que o sustentou conseguiu baixar a inflação do Brasil. Em julho, ele já esteve abaixo de 10%. E no final de 1994, ela já estava em 1% por mês. Sob o primeiro mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, além do aumento do êxodo rural, provocado pela ação dos bancos contra pequenos agricultores endividados, o Brasil testemunhou também os dois maiores massacres da segunda metade do século XX, que foi o de Corumbiara, na Rondônia, e Eldorado dos Carajás, no Pará. No mesmo período, foram criadas duas medidas provisórias persecutórias para quem ocupava terras, e foi implantado o Banco da Terra, uma política de crédito para a compra de terras e criação de assentamentos em detrimento das desapropriações. Foram destruídas as políticas de crédito especial para a reforma agrária e assistência técnica criadas durante o governo José Sarney, prejudicando as famílias assentadas e intensificando o empobrecimento. Embora a FHC tenha propagandeado que realizou a maior reforma agrária da história do Brasil, seu governo nunca possuiu um projeto de reforma agrária real. Durante os dois mandatos, a maior parte dos assentamentos implantados foi resultado de ocupações de terra. Todavia, o número de assentamentos implantados foi diminuindo ano a ano. Para garantir as metas da propaganda do governo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário clonou assentamentos criados em governos anteriores e governos estaduais, registrando-os como assentamentos novos criados por Fernando Henrique Cardoso. Essa tática criou confusão tamanha que, ao final do seu mandato, nem mesmo o INCRA conseguia afirmar quantos assentamentos foram realizados de fato. De 24 a 27 de julho de 1995, 5.226 delegados e delegadas de 22 estados do Brasil realizaram em Brasília o 3º Congresso Nacional do MST. Também estiveram presentes 22 delegados, amigas da América Latina, Estados Unidos e Europa. Naquele momento, o movimento já havia compreendido que a reforma agrária não era uma luta para beneficiar apenas os camponeses, mas uma reforma de também melhorar a vida dos que vivem nas cidades, com a redução do inchaço urbano e principalmente com a produção de alimentos sadios e acessíveis aos trabalhadores. Essa ideia foi expressa com a palavra de ordem do 3º Congresso, Reforma Agrária, uma luta de todos. No dia 15 de julho de 1995, 514 famílias lideradas pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Corumbiara, Rondônia, ocuparam a fazenda Santa Helena, nesse município. No dia 19, por ordem do juiz substituto de Colorado do Oeste, policiais militares tentaram despejar as famílias, que não aceitaram sair. A reassumir, o juiz titular expediu nova liminar para imediato despejo. No dia 8 de agosto, 300 policiais militares chegaram à fazenda e montaram o acampamento. Os trabalhadores pediram tréguas de 72 horas para encontrar uma saída pacífica. No entanto, por volta das 4 horas do dia seguinte, quando a maioria ainda dormia, invadiram o acampamento, com bombas de efeito moral e de gás lacrimogêneo, disparado para todos os lados. A ação resultou na morte de 2 policiais e de 9 sem